Família, o Vasco é derrotado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 pro Mirassol por 2-1 no Maião. E assim, eu acho que a gente precisa falar desse cara aqui, ó, Fernando Diniz. Porque assim, eu particularmente sou um cara que gosto muito do Diniz, gosto muito do trabalho dele, mas não tá dando. Não tá dando mais, o trabalho parou, não tem mais trabalho. Se a gente pegar um recorte do final do Brasileiro do ano passado para o começo desse Brasileiro agora, em campeonatos brasileiros o Vasco tem 9 jogos e 8 derrotas. E aí vão falar que o time não é o mesmo? É o mesmo. Esse ano brasileiro começou no começo da temporada, o time é o mesmo que terminou, com exceção do Rojas. Os outros, todos que estavam em campo, eram os titulares do ano passado. Eram os titulares do fim do brasileiro. E os erros continuam os mesmos, as mesmas coisas que o Vasco errava. Lá o Vasco continua errando agora. É saída de bola. Sempre foi um problema. E o Diniz não consegue resolver. Ele fica dando esporro na beira do campo nos jogadores por não aparecerem, por não terem coragem. Mas assim, será que esses jogadores têm característica de sair jogando? Ano passado, o Vasco tomou 23 gols por erro individual de saída de bola. 23 gols. Então assim, sabe? É difícil. Aí a gente acha que esse ano vai mudar porque ele vai treinar, porque ele teve uma pré-temporada. Mas não mudou. O Vasco ano passado tomou um gol do Ceará como? Cocão dominou, foi tocar para trás, gol do Ceará. Agora de novo, hoje de novo. 2 gols dados. E o que eu fico louco é o seguinte: o Vasco é um parto para fazer um gol. O Coutinho tem que fraturar a cabeça pro Vasco conseguir fazer um gol, tem que cair um meteoro na terra. Só que para tomar, o adversário não faz nem esforço. O Vasco deu os 2 gols, um gol contra e um gol dado pelo Piton. Um gol dado. Então o Diniz precisa rever, sim, seu modelo de jogo, porque foi assim que ele saiu do Fluminense. O Diniz saiu do Fluminense porque o presidente do Fluminense virou para ele e falou assim: Diniz, não está dando certo, vamos mudar? O Diniz falou: não vou mudar. Ele falou: então a gente muda, tchau. E o Pedrinho tem que fazer isso. E não fez por quê? Porque é amigo. E aí que tá errado. Foi isso que eu falei no jogo contra o Flamengo e falo de novo agora. O Diniz só está no comando do Vasco porque ele é amigo do presidente. É só por isso que ele está no Vasco ainda. Porque qualquer outro treinador com esses resultados, com esse desempenho, já estaria fora faz muito tempo. E o Diniz está aí ainda cometendo exatamente os mesmos erros que ele cometia desde o começo, desde que ele chegou. Eu acho sim que o jogador também tem que ter uma noção. Por exemplo, o Piton na hora de sair jogando. Será que ele não sabe que ele está pressionado por 3 e que é hora de dar um balão para frente ao invés de tentar passar no meio dos 3 e perder a bola? Será que no jogo contra o Maricá o Piton não sabia que ele não tinha que, na hora que ele foi driblando para dentro, estava perdendo a bola, ele podia dar um bicão? Será que ele não sabia disso? Será que ele não tem esse feeling? Aí eu acho que não é o treinador, aí eu acho que é do jogador. Só que o Diniz tem dedo nisso, porque não é de hoje. O jogador é orientado a fazer isso. É orientado a sair jogando. Sempre. E a coletiva do Diniz, eu fiz questão de esperar antes de gravar o vídeo. É uma completa desconexão com a realidade. O Diniz virou e falou que a maioria da saída de bola do Vasco hoje deu certo. Qual, Diniz? Qual deu certo? Fala uma jogada que o Vasco fez. Fala uma defesa do Walter no jogo. Fala uma defesa que o Walter fez, tirando as do final do jogo. Que aí o Mirassol recuou todo mundo, o Vasco tentou ir pra cima, o chute que o Andrés Gomes deu, a bola desviou e o Walter defendeu. Tirando essa aí, a do Andrei no final do jogo, qual outra? Então o Diniz, assim, é muito ruim o seu trabalho no Vasco. É muito ruim. Muito. E precisa sim melhorar. Precisa sim entender que o que não tá dando certo, não tá dando certo. E aí vai também pros jogadores. Jogadores que não estão dando certo, não estão dando certo. O Matheus França não pode mais vestir a camisa do Vasco. Ele não pode mais estar relacionado para um jogo. O Matheus França é constrangedor esse jogador jogando. Constrangedor. Chega a dar arrepio toda vez que ele domina uma bola. Quando ele consegue dominar, né? Porque ele não domina uma bola. O Piton não pode mais ser titular do Vasco. O Vasco precisa contratar um lateral direito. E no próximo jogo o Piton não pode estar na lateral direita do Vasco. Não pode.
O Cuesta também, como caiu de nível o Cuesta. Como caiu. O Robert Renan hoje foi o melhor zagueiro do Vasco em campo. Foi o melhor da linha defensiva do Vasco. Melhorou muito no embate. Mas o Cuesta caiu demais. Demais. O Cuesta não ganha mais. O Cuesta só toma bola nas costas e hoje teve a infelicidade de fazer um gol contra ainda. Então, assim, no próximo jogo eu tentaria o Saldívia também. E uma coisa a gente precisa perguntar também. GB, o negócio é o seguinte, meu caro. Você é base do Vasco. Você é um cara que tá tendo oportunidade agora, depois do Vasco liberar o Verratti e vender o Ryan. A oportunidade está com você e é assim que você está aproveitando. O GB entra com sono em campo, com sono. O GB não quer estar ali. Sabe, ele e o Matheus França parece que tem lombriga. Então é muito complicado, é muito difícil. E esse cara aqui precisa rever os seus conceitos. Não é só ficar dando esporro. Você também tem que tomar um esporro. Você também tem que resolver seus BO. E tem que resolver, Diniz, porque não tá legal. Não tá legal, eu já te defendi demais. Já te defendi demais e não tá dando mais. Não tá dando. Não tá dando, sinceramente, não tá dando. O Vasco agora pega o Madureira na segunda-feira pelo Carioca. Provavelmente vai com time misto ou com reserva. E depois tem o jogo com a Chape em casa. Mas o Vasco estreia mal no Brasileiro. Um jogo completamente ganhável o Vasco conseguiu entregar. Porque, na minha opinião, não foi o Mirassol que conquistou a vitória. Foi o Vasco que deu a vitória pro Mirassol. Falou, toma de presente a vitória. E isso não pode acontecer. Porque já aconteceu demais no ano passado. E, de novo, as mesmas coisas, os mesmos erros. Fique com Deus, família vascaína. Vamos cobrar desse cara. Tem que cobrar. Porque ele tem que mudar. Não tá certo.